Bom dia, irmãos, graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meus queridos, hoje nós, mais uma vez, estamos de pé graças ao nosso grande e poderoso Deus, graças à vontade do nosso Senhor. Isso é motivo de muita, mas muita alegria mesmo pra gente, né? Assim, infelizmente, como terrenos, pra gente... A gente ainda tem muito os pés aqui, então a gente gosta de estar aqui, né? A gente gosta de ver os amigos, de ver as nossas famílias, então por isso nós nos alegramos sempre, né? No Senhor, pela vida, restabelece todos os dias de manhã a cada um de nós, né? E hoje, meus queridos, nós vamos ler o Salmo 59, tá? Não o Salmo inteiro, mas a gente vai meditar em alguns versículos. Me desculpe, estou dando umas ajeitadinhas no celular aqui, tá? Pronto. Esse Salmo, o título dele é Súplica em prol de libertação, tá? Qual é o cenário? Disse, né, que é um hino de Davi, quando Saul mandou que cercassem a casa dele para matá-lo, né? Bom dia, Marco, Deus te abençoe, meu querido. O que eu não vou ler o salmo inteiro, mas a gente vai meditar em alguns versículos aqui, né, dentro do salmo, mas eu gostaria muito que os irmãos fizessem a leitura dele inteira em casa, para os irmãos entenderem melhor do que eu falarei, tá bom? Os versículos que eu vou estar lendo para os irmãos é do 1 ao 5, tá? Para a gente poder meditar. Então, Salmo 59, versículo de 1 a 5, vai dizer assim: Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha. Ó Senhor, o pecado meu, sem culpa minha. Eles se apressam e investem. Desperta, venha ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam iniquidade. Irmãos, essa é uma oração de Davi por livramento, e o começo dela, o salmo todo é uma oração. E o que me chama a atenção nesse início da oração de Davi é que está cercado, parece que sem condições de escapar. Então ele roga a Deus ali o livramento. E o que ele começa a dizer para Deus? Que eles estão se reunindo contra ele ali para pegar ele, mas ele não transgrediu nenhuma lei. Versículo 3: sem transgressão minha. Ó Senhor, ou o pecado meu. Ou seja, ele não tinha cometido nenhum pecado digno que a lei o condenasse, né? Não tinha transgredido nenhuma lei, quer seja do país, tal, né? No 4 ele vai fazer sem culpa minha. Sem culpa. Sem transgressão, sem pecar. Eles não têm nada do que me acusar para estar me pegando.
E era verdade, né? Naquele momento, o que estava ocorrendo era um jogo político. Um jogo político. Davi tinha se engrandecido dentro de Israel e o ciúme de Saul era quem imperava ali. Saul, e o pior, Saul amava Davi. Né? Nem ele às vezes entendia o porquê que ele estava fazendo aquilo. Mas tudo é para honra e glória do Senhor. Né? Pois bem, dito essas coisas, eu queria dizer para você o seguinte. As coisas que te cercam hoje e que me cercam, os males que nos cercam hoje, às vezes pode não ser uma perseguição pessoal. Mas o mundo hoje, ele cerca e oprime o cristão de uma forma até invisível. E eu não estou falando de demônios, estou falando de pessoas mesmo. Invisível por quê? Porque as pessoas falam de nós. No nosso trabalho, às vezes as pessoas por trás maquinam alguma coisa. Às vezes dentro da família nós somos excluídos. E sem a gente saber. As pessoas, os parentes conversam entre eles. A gente é o último a saber o porquê que um tá de cara feia. Não é verdade? Porque que um respondeu a gente de travessado. Porque ali às vezes tem um jogo por trás. E qual que é esse jogo? Esse jogo sempre é, tá, feito por pessoas que se deixam ser usadas pelo diabo. Elas se deixam ser usadas pelo diabo. Para quê? Para minar a sua confiança, para minar a sua fé, para minar o nosso caráter. Não é verdade? Porque se você responde de travessado, olha lá o crente, perdeu a cabeça de novo. Se você dá um soco nenhum, irmão do céu, nunca foi crente. Jesus dava era outra face. São perfeitos em frases prontas com versículos prontos, decoradinhos. Nunca leram a Bíblia, mas ouvem rádio e um fala um, assistem TV, outro fala outro. E a conversa é sempre a mesma. E a gente, infelizmente, às vezes cai nessas ciladas. Não é? Infelizmente, às vezes caímos nessas ciladas. Mas eu queria enfatizar para você uma coisa. 3 vezes dentro desse capítulo, Davi vai dizer quem é Deus. Versículo 9. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu refúgio, o meu alto refúgio. Versículo 11. Ó Senhor, escudo nosso. O Senhor é o refúgio, é a cidadela forte para onde você e eu podemos correr, onde nós podemos nos esconder, onde os arqueiros eles vão estar preparados nos muros, os anjos do Senhor para nos defender, onde a palavra do Senhor é que vai testificar a nosso respeito. É para Ele que nós devemos correr. Ó Senhor, escudo nosso. Escudo nosso. O salmista chega a tal ponto, Davi chega a tal ponto que, olha só, ele orando a Deus, olha só o que ele pede para Deus. O negócio chega a um extremo que produz no salmista, produz em Davi, um ódio tão grande a ponto dele desejar vingança. Olha só o versículo 13. Consome-os com indignação. Consome-os, ou seja, com raiva mesmo. Entendeu? De sorte
de sorte que jamais existam e se saiba que reina Deus em Jacó até os confins da terra. Olha só, consome-os. Na verdade, é mais ou menos assim na ideia de Davi. Olha, manda um fogo capaz de derreter, dissolver, virar pó, tá? De uma forma que ninguém jamais saiba que esse povo aí existiu. Olha que ódio conseguiu despertar. Leva a gente ao pecado, irmãos. A ira. A ira. Mais uma vez no versículo 16 ele diz: pois tu me tens sido alto refúgio. Davi relembrando, colocando para dentro dele as coisas boas. No versículo 17, porque Deus é meu alto refúgio. Ele repete. Então, o refúgio, Davi sempre, tá? Destacando e falando para ele mesmo que Deus é quem era o refúgio dele. E é isso que nós devemos fazer todos os dias. Nos lembrar em quem nós nos refugiamos. Quem é o nosso refúgio? Quem é o nosso escudo? Talvez você se irrite com a TV Globo, toda hora falando de pandemia. Talvez você tenha se irritado com o Dória, ficado louco da vida com Dória. Mas saiba o seguinte, tem muito inimigo velado dentro de casa, muito inimigo velado na rua, aqueles que se dizem seus amigos. E o salmista nos abre os olhos para que a gente não se engane. Mas se você, meu irmão, minha irmã, tenha confiança que Deus é o seu alto refúgio, siga os passos de Jesus. Ame. Essa é a nossa obrigação. É a nossa obrigação. Quem julga é Deus. Procure identificar no seu meio as pessoas as quais você pensa que tramam contra você, que falam de você, e não as odeie. Procure entender por quê. Às vezes a gente tem parcela de culpa, tá? E muitas vezes a gente tem uma parcela de culpa. E a principal delas é não tratar bem as pessoas. Sabia? A gente alimenta o ódio delas. Peça para que Deus tenha misericórdia de você e te ajude a enxergar, tá? De que forma você está alimentando o ódio das pessoas. Se é inocentemente como Davi, ou se não, se você tem realmente culpa. Você realmente tem culpa. Peça para o Senhor abrir os olhos. Peça para o Senhor abrir o seu coração. E peça para Ele abrir a sua mente. Tá bom? Você vai enxergar, filtrar, analisar e avaliar. Tá bom? Olhos, coração, mente. Enxergo, filtro, avalio e peça para Deus te dar sabedoria. Para que nós possamos viver bem nessa terra que Ele nos deu, enquanto nós estivermos aqui, que tudo seja para a honra e glória do nome dEle. Vamos orar? Senhor, mais uma vez te agradeço por tudo que o Senhor tem concedido, Senhor amado, a cada um de nós. Obrigado pela liberdade, pelo amor. Pai, muito obrigado pela tua sabedoria, em nome de Jesus. Tende misericórdia de cada um de nós e nos proteja, Senhor amado, pois o Senhor é o nosso alto refúgio. Obrigado por tudo.
nós estamos felizes, Senhor amado, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. E que nós possamos, Senhor, entender, ó Pai, as pessoas, Senhor amado, que nos desejam mal. Que nós possamos amá-las também. Pois como disse o teu filho, que ganho eu amando os que me amam. Tende misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, te peço que abençoe a cada irmão, a cada irmã, tanto os que nos assistem como os que já conseguiram sair para o trabalho, que tem muitos que conseguem trabalhar, e que o Senhor continue abençoando a nossa vida, Senhor amado. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Irmã Ivanilson, bom dia para a irmã. Deus abençoe, viu? Marcão acordou, irmã. Denis Santos, prazer tê-la aqui novamente, viu? Minha irmã querida, Tati, Deus te abençoe, minha querida. Raquel, obrigado pela companhia de sempre, minha querida. Késia, Claudemir Santos. Irmãos, muito obrigado pela companhia de vocês, viu? Muito obrigado mesmo. E é isso, irmãos. Que o bom Deus continue nos acompanhando, não só durante esse dia, mas durante a nossa trilha pela face da terra. Deus os abençoe, um bom dia, um bom final de semana.